Sabe aquela vontade, aquele desejo que você tem de começar o seu próprio negócio, de fazer o seu próprio dinheiro, ou de ir buscar mesmo que seja um emprego, de prestar seus serviços, sei lá o quê. Mas aquele desejo que nós mulheres temos pela nossa autonomia, pela nossa liberdade, pelo nosso próprio dinheiro, mas mais profundamente, a gente tem um desejo ardente dentro do nosso coração de dar vida para as nossas ideias, de dar vida para os nossos projetos, aquela vontade de começar aquele negócio, seja lá com o que for. A gente tem esse desejo dentro de nós. É natural da nossa essência feminina querer parir. E quando a gente fala de gestar e parir, não são só filhos. São ideias, são projetos, é um trabalho. É você dar vida para algo que queima ali no seu coração. Isso é natural de nós mulheres, faz parte da nossa natureza. Só que daí a gente vem com aquele desejo ardente no nosso coração. Eu vou fazer isso aqui acontecer porque eu acredito nessa ideia. E aí o teu marido, ou um amigo, ou uma amiga, a vizinha, o periquito, o papagaio, começa a colocar defeito na tua ideia. Começa a falar que, mas você vai precisar disso aqui, mas você vai precisar disso aqui, daquilo outro, isso aqui não vai dar certo, você não vai ter tempo, você não vai conseguir, e um monte de coisa que colocam na nossa cabeça, que pega aquele fogo que tá ardendo no teu coração, aquele desejo, e mingua ele. Mas sabe o que é pior? Não foi a outra pessoa que mingou, foi você mesma. Por pegar aquele comentário que veio de fora e sem filtro nenhum, você deixa ele entrar. E às vezes a crítica ela é boa mesmo e ela vai contribuir para o teu negócio. Por exemplo, se o seu marido falar, mas você vai precisar de se organizar financeiramente. Verdade, você vai precisar mesmo. Para qualquer coisa que você vai fazer, você vai precisar de uma organização, de uma boa gestão, né? Não precisa ser nenhum negócio, qualquer coisa na vida, que seja filhos. Mas se a gente pega essas críticas, não filtra elas e simplesmente deixa entrar, a gente mingua o nosso sol interno, que é aquilo que sustenta a nossa vida, que é aquilo que faz a gente acordar, levantar da cama e sentir prazer pela vida que a gente tem. É aquilo que nos traz autoestima, autoconfiança, para que independente das críticas, independente dos erros, independente do que vão pensar de mim, eu seja capaz de fazer o que eu acredito que deve ser feito por mim. Você está no podcast Loba Deusa, eu sou Bia Viana e este daqui é um espaço para mulheres que já estão despertas, mas que estão buscando sustentar a sua força, a sua autenticidade dentro da sua vida, sem mais aquele medo de desagradar as outras pessoas. A gente está aqui na nossa série de consciência planetária. Pois é, o planeta que a gente tem mais próximo de nós é o Sol. E eu falo dele com muito carinho, porque o Sol, ele é regido pelo signo de Leão, que é o meu signo solar. Então, aliás, quem tem Sol em Leão são filhas do Sol. A gente veio para botar o nosso brilho no mundo, para brilhar mesmo, porque Leão ele é o signo da fama, ele é o signo que faz a gente chamar a atenção das pessoas. E este é o Sol, independente do signo que você tem esse Sol, essa energia ela caminha com você. Só que o que acontece é que muitas vezes na nossa vida nos falta essa autoconfiança. Inclusive, se a gente pegar o próprio signo que rege o planeta, é um signo de sustentação. Então não adianta nada você começar uma coisa motivada, inspirada e empolgada e não ser capaz de sustentar aquilo ali.
não ser capaz de sustentar a sua ideia, de sustentar aquele projeto que você está parindo, de sustentar aquela iniciativa. E é sobre isso que o Sol nos fala. E é um dos planetas mais importantes para nossa personalidade e para que a gente possa cumprir com o nosso propósito nessa vida. Porque se você tá aí sentada num sofá, desarrumada, toda requenguela, sem cuidar de você, sem tirar um tempo para você, sem estar sentindo prazer pela vida, sem estar tendo momentos aonde você tá ali, ó, sabe? Pela vida. Você tá ali apagada, com a pele que tá horrorosa, com um cabelo todo fora do lugar, toda descabelada, toda acabada. Você tá fazendo o que com você? Aí qualquer coisa que você pensa em fazer, a primeira pessoa que te critica, você faz o quê? Desiste. E você perde, mingua a coragem de desagradar as outras pessoas para se agradar. Porque de verdade mesmo, se a gente olhar de uma forma mais profunda, as outras pessoas não estão preocupadas com a gente, porque tá todo mundo o tempo todo preocupado consigo mesmo. Quem que tá preocupado com o outro? Sejamos sinceras. Só que quando a gente pensa que, ai, nossa, mas o que vão pensar de mim? É uma baita de uma armadilha do nosso próprio ego, porque de verdade mesmo, a gente não é tão importante assim para as pessoas se preocuparem com a gente, sabe? O que é bom, isso não é ruim não, isso é muito bom. Porque se você não é tão importante assim, então você pode se dar ao luxo de ser você mesma, de se vestir da forma que você se sente bem, de investir naquela ideia que você acredita que tem um baita de um potencial e que pode de verdade contribuir com a vida das outras pessoas. É você investir em você, fazer as coisas mais por você, assim como tá todo mundo fazendo. Sabe? É a gente se despir mesmo dessa imagem de santa que criaram sobre nós mulheres, de que a gente tem que se encaixar naquela caixinha ali, agir daquela forma, se comportar daquela determinada forma, se sacrificar pelas outras pessoas. Eu faço tudo pelo meu filho e não faço nada por mim. Coitado do teu filho, que vai crescer com esse peso em cima das costas dele. Faça por você, pelo amor da deusa, porque uma mãe bonita, gostosa, cheirosa, de bem com a vida, de bom humor, é uma ótima mãe. E o teu filho vai crescer aprendendo que se a mãe dele se priorizava, ele também tem que se priorizar, porque ele não é capacho de ninguém. Entende só? Então, quando a gente fala do sol, a gente está falando sobre essa energia, que é uma energia egoísta? Sim, né? Mas convenhamos, quem não é egoísta? A gente sempre pensa na gente, isso é um fato. Não que a gente não vá pensar nos outros. É óbvio que a gente também vai pensar nos outros. Mas não adianta você só pensar nos outros e não pensar em você. Você só cuidar do seu filho e não cuidar de você. Você só cuidar da sua casa e não fazer nada por você. Até porque você vai perder o prazer de fazer aquilo, vai perder o prazer pela tua própria vida, vai perder o seu brilho, a tua força por estar jogando a sua energia para o mundo e não tá se nutrindo de si mesma. Não tá tirando o tempo para você. E essa é a energia do nosso Sol. Este planeta tão importante, é o centro da nossa personalidade, é o centro da nossa vida. Se não fosse pelo Sol, nós não teríamos vida aqui na Terra. Então é ele que nos dá a vida de estar aqui contribuindo para o mundo, de estar aqui curtindo essa experiência, sabe? Sentindo prazer por este mundão aqui. É o Sol que nos fornece essa energia, que traz aquele desejo que arde no teu coração. Aquele prazer de você ir lá e fazer acontecer uma coisa que você morre de vontade. A gente pode falar sobre negócios, mas a gente também pode falar de relações, a gente pode falar sobre algo que você tem muita vontade de fazer por você, seja um esporte, seja uma arte, sei lá o que, sabe? Começar um curso, um estudo. É você acreditar mais em você, é você confiar
no que vem de dentro de você antes de ouvir as outras pessoas. É você primeiro se colocar antes de colocar a posição do outro. E mesmo quando te criticam, te colocam para baixo e não concordam com você, é você saber filtrar. O que realmente vai te trazer crescimento, você deixa entrar e usa a seu favor. O que não, você joga no lixo. E essa é a confiança do sol. É aquele que se coloca em primeiro lugar. Peraí, né? Deixa eu olhar para mim aqui, tirar um tempo para mim, fazer alguma coisa para mim, para eu voltar a me sentir bonita, gostosa, maravilhosa, para eu abraçar a minha autenticidade sem esse medo tão grande do que vão pensar de mim, de que eu posso desagradar as outras pessoas. A gente não tá aqui para agradar ninguém. E se você passa a sua vida tentando agradar os outros, você vai passar uma vida inteira se desagradando. E vou te dizer, isso vai te trazer muitos problemas de saúde, porque toda essa energia vai se acumulando dentro do teu corpo. E se você não acredita no que eu tô falando, veja na prática. Se coloque em último lugar, fique aí toda descabelada, requenguela, fazendo tudo por todo mundo e veja o que acontece com o teu corpo, com a sua saúde. Porque é a vida que flui através de você. E essa energia é a energia do sol. Mas, Bia, então o que eu faço, pelo amor da deusa, para mudar a minha energia, para confiar mais em mim, para trabalhar a minha autoestima, para ser uma mulher mais elegante, mais sensual, para voltar a ter uma pele linda, maravilhosa, brilhante, para colocar meu brilho no mundo, para ter essa coragem e essa organização também de fazer aquilo que precisa ser feito por mim. Uma das coisas que você pode fazer é vir para o Círculo das Lobas, um grupo de mulheres que eu estou conduzindo, aonde nós fazemos todo esse caminho. Eu tiro você desse sofá e levo você a ser aquela mulher autêntica, livre, elegante, de bem com a vida, linda e maravilhosa, que tá ali corajosa, tem coragem para parir os seus próprios projetos, as suas próprias ideias. Dentro do círculo nós vamos desenvolvendo tudo isso e vamos juntas, porque juntas nós somos muito mais fortes. Mas também existe uma outra forma de você fazer isso. Se o círculo tocou no seu coração, se essa energia ressoa com você, então você entra em contato comigo. Aliás, aqui embaixo você tem o meu site oficial e por lá você consegue estar entrando diretamente para o círculo e fazendo a sua inscrição. E eu tô com uma oferta imperdível para vocês. A gente está num valor único agora para o mês da mulher. Em breve esse valor irá subir. Então, se eu fosse você, eu aproveitava essa oportunidade, porque como o círculo ele ainda está começando, você pode pegar esse bonde do começo. E além de todos esses encontros maravilhosos que nós teremos, além de encontros onde a gente vai aproveitar as energias dos picos da lua para a gente se empoderar ainda mais. Nós teremos reuniões sobre negócio, sobre espiritualidade, sobre sagrado feminino. É para a gente realmente se apropriar da nossa força. Clica aqui no link aqui embaixo e vem conhecer o círculo. Bom, mas outra forma que você pode fazer isso é entrando em contato com o seu sol natal. Sabe aquele signo do teu mapa astral, aonde está o seu sol? É com a força daquele signo que você precisa se alinhar. Veja bem, é com a força daquele signo que você precisa se alinhar. O que acontece é que muitas vezes o nosso sol, quando ele mingua, a gente começa a manifestar as sombras daquele signo. E aí o que a gente acha que a gente está arrasando, a gente na verdade está minguando, drenando a nossa energia. Por exemplo, eu vou usar como exemplo o signo solar que a gente está agora, que é o signo de peixes. Se você tem sol em peixes, você veio trabalhar a sua espiritualidade, você veio aprender a seguir a tua intuição, a olhar mais para os grupos, para as outras pessoas, aprender o caminho da empatia, aprender a se conectar com as pessoas emocionalmente, a ser uma pessoa mais sensível emocionalmente. Só que peixes, ele carrega consigo também a fuga da realidade,
o vitimismo. Então eu não me responsabilizo pelos erros que eu cometo na minha vida, eu não me responsabilizo quando eu faço mal para outra pessoa, pelo contrário, eu manipulo a situação e eu me vitimizo diante daquela situação para que eu não tenha que assumir a responsabilidade. E eu me perco em vícios, em estados alterados de consciência, porque é muito mais fácil tá ali vendo coisas lindas e maravilhosas do que encarando os problemas da minha vida, do que encarando as minhas dores, que eu vejo o tempo todo refletida nas outras pessoas. E aí eu tenho vários problemas de relacionamento. Essa é uma baita de uma sombra. Eu falei do signo de peixes, mas isso, a gente tem essas sombras profundas em todos os signos do mapa astral, independente do seu signo solar. Então é extremamente importante a gente tomar consciência. Sol é consciência, é luz que brilha para você. E a gente só se torna uma pessoa inteira e confiante quando a gente reconhece também essas sombras que existem dentro de nós. E não quando a gente se ilude achando que nós somos alecrins dourados, porque não somos, não. Todos nós temos sombras, temos uma fossa mal cheirosa, mas a gente também tem coisas muito lindas e maravilhosas dentro de nós. Quando a gente faz essa integração, a gente tem então essa energia do sol, a luz da consciência, a energia da vida, do prazer, da criança espontânea, que não tem medo de desagradar e que é tão cheia de si, tão abundante, que por onde passa, compartilha da tua energia, do seu bom humor, da sua diversão, da sua espontaneidade, porque essa é a força do sol. É aquela criança espontânea que não tá nem aí pro que vão pensar dela. Vocês já viram criança na rua, passando pelas pessoas, brincando? É espontâneo. E esse espontâneo é sexy. É sensual, é elegante, é o que faz as pessoas pararem e prestarem atenção em você, prestarem atenção nas suas ideias, é o que faz você confiar mais em você, nos seus projetos, nos seus desejos. Então hoje a gente fez um mergulho profundo na energia do sol. Ontem nós tivemos o nosso primeiro episódio dessa série Consciência Planetária, que foi sobre o nosso grande mestre Saturno. Se você não assistiu, eu convido você a ir lá no episódio do dia anterior, o primeiro episódio da série da Consciência Planetária, e assistir esse episódio. A gente está aqui nessa série onde a gente vai se aprofundar nas energias dos 12 planetas, que são os 12 níveis de consciência, as 12 energias que fazem a gente se movimentar aqui nesse mundão. Tá bom? E se você quiser também conhecer um pouco mais do meu trabalho, para além do Círculo das Lobas, você clica aqui nesse link que vai ser um prazer a gente fazer uma troca mais próxima, quem sabe uma consulta particular, quem sabe uma consultoria. Fico aberta aqui para receber você, tá bom? Um grande abraço e eu tô esperando você aqui no podcast amanhã.